Bom dia, meu povo. Vamos entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando, vamos entrando. Bom dia. Vamos compartilhando essa live? Vamos compartilhando. Bom dia, Sueli. Bom dia, Pastor Jonathan. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar essa live super especial. Deixa eu ver se eu consigo. Isso, adicionar o título aqui da nossa live. E agora vamos compartilhar. Vamos pegar esse aviãozinho aí e mandar para todo mundo. Todo mundo. Pega esse aviãozinho. Vamos mandando para todo mundo, que eu já vou chamar a nossa convidada do dia. Gente, falo para vocês, é uma honra muito, muito grande receber ela aqui. Ela que me ensinou tudo que eu sei sobre cabelo. Ela me acompanhou tudo desde o início. Então, assim, é uma honra, é um prazer muito grande poder ter ela aqui. Algumas pessoas me avisaram que seria complicado, né? Tá aqui no sábado de manhã, mas não tem problema, a nossa live vai ficar gravada, mas eu quero que você mande esse aviãozinho para todas as pessoas que você conseguir, todas as pessoas que você lembrar. Vamos lá, pega esse aviãozinho aí e manda para pelo menos 10 pessoas pra gente dar início, pra gente poder chamar esse povo para estar participando com a gente. Vamos chamar ela aqui, deixa eu ver se foi, eu acho que foi. Foi. Oi! Bom dia! Bom dia! Como que você está? Bem, gente, que saudade, meu Deus, tem muito tempo. Igualmente, aqui tem um tempinho bom. Nossa, muito tempo, eu tava olhando no certificado, já se passaram o quê? 4 anos? Uns trem assim. 4 anos, Nossa. verdade. Mas 4 anos que você está aí brilhando, né? Que eu estou acompanhando e vejo você cada dia crescendo, desenvolvendo e passando, né? As informações de uma área tão bonita que é a nossa. Obrigada. Aprendi com o quê? Gente, primeiramente, dar bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. É um prazer te agradecer, né, por você ter me feito esse convite. É uma honra, é toda minha. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Eu que agradeço. Então vamos lá. O que eu vou poder ajudar você nessa live hoje? Então, soltei as perguntinhas. E assim, as perguntas coringas. Eu posso passar do louro pro preto? Tipo, cabelo louro, eu posso jogar a tinta preta logo de cara? Eu falo assim que todos que começam, né, tá em início, até mesmo os que estão no dia a dia aí na área da beleza, acho que é a dúvida de todos, né? Eu posso clarear esse cabelo escuro? Aí vai minha pergunta, eu vou devolver. Esse cabelo vai ser natural ou artificial? Porque tem a diferença, né? Quando o cabelo ele é natural, Gisele, tudo fica muito mais fácil, né? Então o cabelo natural tem como a gente fazer esse processo com muita tranquilidade. Lógico que a gente não pode esquecer de avaliar, né? Fazer o diagnóstico, que eu falo que é o principal, é o nosso primeiro passo. Então a gente tem que avaliar muito bem esse cabelo, tá? Fazer um diagnóstico, fazer a ficha de anamnese, né? E depois dessa avaliação que a gente fez da estrutura, então o cabelo preto, natural, a gente consegue sim trabalhar o tom que a cliente deseja. Mas, em contrapartida, nós temos o cabelo preto artificial, né? Que é o famoso cabelo que eu falo, aquele pigmentado. Então, quando a gente trabalha com cabelo, ele artificial, que já foi, né, feito colorações nele, mesmo que a pessoa, Gisele, falasse assim, eu apliquei somente uma vez. Não, com uma, com duas, com 3 aplicações, ele passa a ser artificial.
Então, esse processo, aí ele é um pouquinho mais complicado, porque temos que fazer a avaliação até mesmo do objetivo da cliente, que é o desejo da cliente. Então, cabelo preto, para a gente conseguir platinar, para eu conseguir clarear os tons mais claros, na primeira aplicação é praticamente impossível, tá? Mas, a pessoa fala assim, na primeira, mas com processos gradativos, eu consigo sim clarear esse cabelo. Mas nós nunca podemos, viu, Gisele? Igual você lembra que eu falava muito isso. A gente sempre tem que estar orientando muito bem a nossa cliente, porque a cliente, ela chega no salão, ela já quer ficar loura. Né? Passou lá o preto, num minuto, fala assim, olha, hoje eu posso sair loura? Então, a gente vai falar com a cliente, não fique triste, porque um processo gradativo eu consigo fazer. Porque nós temos que lembrar que nosso cabelo ele tem fundo. Né? Eu tenho fundo de clareamento, que é o fundo que revela o clareamento do natural, mas eu também tenho um fundo residual. O nome já diz, né? Fundo residual. São resíduos. Então, com a coloração escura, eu vou ter um fundo vermelho. E no vermelho, eu não consigo, né, clarear esse cabelo pro claro. E olha para você, acabou de entrar aqui agora, né, uma aluna, uma amiga muito, muito querida, que é a Janaína. Um beijo, viu, Janaína, por estar participando aqui com a gente. É assim, é bom que quando você está dando aula, meu filho, a gente fica coladinha, seja presencial, seja ao vivo, prestando atenção. Falei, verdade. Mais alguma dúvida? O que é a ficha de anamnese? Porque tem muita gente que fica assim, eu tenho que responder tudo isso? Achei que era só fazer. Eu escutava isso demais. Verdade. Gente, a ficha de anamnese é o diagnóstico, né? Nós vamos fazer toda uma avaliação nesse cabelo. De cor, de estrutura, né? Os processos que foram feitos. É onde que nós vamos colocar o teste de mecha, o tempo que aquele cabelo teve, a resistência. Então, a ficha de anamnese, ela vai englobar todo o trabalho que vai ser executado. Para mim conseguir executar um trabalho, não é, né, de a gente falar assim, vamos começar a fazer e vamos ver como que vai ser? Não. A gente tem que fazer um planejamento, né? Então, eu vou planejar, né, junto com aquela estrutura do cabelo, eu vou avaliar a cor, se é natural, se é artificial, se ele está elástico, se ele passou por algum processo de escova ácida, porque as escovas ácidas, conforme a cor que a gente for trabalhar na descoloração, vai dificultar um pouquinho o nosso trabalho também. Então, a ficha de anamnese vai nos dar segurança. E muitas vezes a pessoa fala assim, Sueli, eu fiz toda essa avaliação, fiz a ficha de anamnese, e a cliente, ela pode mentir? Pode, claro. E muitas vezes eu não uso, né? Eu uso nem o termo mentir. Ela omitiu. Ou se não, até por falta de conhecimento também, não deu a informação correta. Se ela assinar, eu estou resguardado? Não. Tá? Então, muitas vezes a pessoa faz a ficha de anamnese achando que sim. Ela assinou, se acontecer algum dano nesse fio de cabelo, eu estou resguardado. De forma alguma. Porque o profissional somos nós, quem estudou, né? Quem está certificado para trabalhar, né? Quem está apto para trabalhar na área, somos nós. Então, somos nós que tem que auxiliar a nossa cliente. Somos nós que tem que fazer o teste de mecha e avaliar se aquela estrutura, se aquele fio, ele está preparado realmente pelo processo químico. Verdade. Teve alguns casos que aconteceu comigo, assim, que era assim, fazia o teste, o cabelo não passava. Aí a cliente ia meio chateada para casa, normal. E aí depois de 15 dias ela voltava falando, eu fiz o teste no outro salão e deu certo. Que me diz? Acontece. Acontece, né? Então vamos ver se o objetivo que ela passou para você foi o mesmo objetivo que ela passou para o próximo cabeleireiro, né? Exato. E quando acontece essa avaliação, eu falo que essa avaliação ela é muito particular. Porque vai ser produtos diferentes, volumagens diferentes, né? Então, isso envolve realmente em todos. Ou senão a pessoa fala assim, eu fiz o tratamento de uma semana e com essa semana meu cabelo já está restaurado. Vale lembrar que vale lembrar que quem fez um processo de química
O cabelo vai estar sempre alcalino, então eu vou ter que fazer sempre tratamentos, porque ele vai estar sempre o quê? Com as cutículas dilatadas, ele vai passar pelo aquele processo de fragilização. Então, quando um cabeleireiro avaliou e outro e deu diagnósticos diferentes, a gente tem que ver como que foi aquela estrutura naquela semana que ela fez o tratamento e o produto que foi utilizado. Verdade. A Lohane tá falando aí, Sueli é fera. Sueli é fera demais. Eu lembro. Beijo, obrigada. Primeira vez que eu te vi na sala da Embeleze, você chegou no escarpão todo de preto, falei, nu, é ela que é É essa que chegou? Chegou chegando, é ela mesmo. Ai, obrigada. Outra coisa que me perguntaram muito é qualquer tipo de cabelo. Tá muito englobado no que a gente tá falando aqui. Mas só porque eu falei com as meninas que eu ia trazer todas as perguntas do jeitinho que elas me fizeram ontem. Qualquer tipo de cabelo pode fazer luzes? Não entendi a pergunta. Qualquer tipo de cabelo pode fazer luzes? Qualquer tipo de cabelo? Qualquer tipo de cabelo. Aí vai entrar... O que acontece? Eu falo assim, avaliação, né, igual você fala, a gente faz justamente essa avaliação para a gente realmente ver a química que tem, se eu posso executar esse trabalho. Não é qualquer tipo, né? Conforme a química. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Se um cabelo que tiver Enê, é um cabelo que não pode passar por um processo de descoloração, né? Ele é incompatível com o amônia, ele é incompatível com os hidróxidos, ele é incompatível com as escovas ácidas. Então, conforme o ácido que tiver, existe essa incompatibilidade. Então, não é qualquer tipo, por isso que essa é a importância realmente da gente fazer o diagnóstico para avaliar os produtos que tem, os resíduos que tem naquele cabelo. Então, não é qualquer tipo de cabelo que pode ser feito luz. Verdade. Outra pergunta que elas me fizeram ontem, qual que é a diferença de tinta com amônia para tinta sem amônia? Os famosos tonalizantes. Os tonalizantes, né? Nós temos as colorações, né? Eu tenho coloração permanente, semi-permanente, nós temos as colorações temporárias. E cada ela tem a sua função conforme o serviço que vai ser executado. E muitas vezes não é só o serviço, até mesmo a estrutura do fio de cabelo. Então, quando eu falo amônia, são as colorações oxidativas com oxidação, que é a coloração permanente. E quando eu falo tonalizante, é semi-permanente. Uma contém amônia, outra não. Né? Ela não tem amônia, mas ela tem, eu falo muitas vezes, vocês vão lembrar, eu falo, é filhinha, né? É o filhinho que tem ali. Não tem amônia, mas tem etalonamina, a concentração muito baixa de amônia, tá? Então, quando eu trabalho com tonalizante, essa coloração, ela não clareia, ela faz cobertura somente 50% dos fios brancos, muito utilizada, né, em processos de mecha, a gente está trabalhando ela, a finalização da cor. Ela dá aquele banho, ela vai acentuar a cor daquele fio de cabelo. Então, vamos supor, o cabelo fragilizado, um cabelo, a pessoa fala assim, Sueli, eu quero só dar um nuance, eu quero criar só acentuar aquela cor, eu quero dar um brilho naquela cor. Meu cabelo passou por um processo, está muito fragilizado, a gente pode estar utilizando o tonalizante. Fizemos uma mecha, né? Passou ali para aquele processo todo de descoloração. Ele já teve um desgaste, né, daquela despigmentação. Então, se eu vim com uma coloração forte, o que acontece? Eu estou, como se diz, dando um passo para a elasticidade, para a perda de elasticidade daquele fio de cabelo. Então, já que ele passou por todo aquele processo, eu posso estar utilizando, sim, um tonalizante, porque a volumagem dele é baixa. Por ele não clarear, a volumagem dele é baixa. Então, é uma opção também da gente estar trabalhando ali com um tonalizante. Outra opção do tonalizante, por ele não ter amônia, né, a concentração dele ser muito baixa, é cabelos relaxados. Porque a gente sabe que os hidróxidos, eles são incompatíveis com a amônia. Sim. Mas eu posso trabalhar com monoetalonamina, eu posso trabalhar com a etalonamina, que está dentro dos tonalizantes. Então, depois, aí a gente entra de novo, né, Zé? Depois daquela avaliação do fio de cabelo, você avaliou, né, viu que o cabelo, a estrutura dele está apta ali para receber aquele processo, né? Ele tem resistência para receber, eu posso sim trabalhar com tonalizante. Mas lembrando que eu falo que tu tem uma regra, né? Tem as famosas regrinhas lá de transformações químicas, que quando a gente trabalha os processos químicos, eu não posso trabalhar os processos químicos de uma vez, um em cima do outro.
Então, se eu relaxei um cabelo, o ideal, né, que esperamos ali de 15 a 20 dias. Então, a gente tem que estar trabalhando, tem que estar avaliando realmente isso no fio. Existe essa incompatibilidade? Existe. Mas se tiver um olhar, a gente tiver aquela atenção, eu falo aquele carinho, aquele, né, acolher bem aquela nossa cliente e fazer uma avaliação, realmente não vai ter danos. Porque muitas vezes a pessoa faz uma química e quer fazer zero, a outra em cima. Aí a gente lembra aquela regrinha. Se eu fiz as mechas, eu fiz um trabalho de tonalização, eu vi ali restaurando, fui trabalhando ali com os aminoácidos. O que eu fiz? Eu fechei. Aí quando você fecha, aí você vem com a tonalização que vai fazer o quê? Vai dilatar a cutícula de novo, aí o cabelo vai falar assim, minha filha, decide. Você quer dilatar ou você quer fechar? Né? Então é onde que o cabelo quebra, onde que o cabelo fica elástico. Eu posso dar um oi aqui, Gisele? Entrou um grande amigo meu, né? O Alexandre. Alexandre, seja bem-vindo na nossa live. Muito obrigada, né? Você está aqui com a gente hoje. E, no caso, igual eu ia falar dessa diferença, tem essa do tonalização. A coloração permanente, ela é totalmente oposta, né? A coloração permanente, ela contém amônia, ela clareia. Podemos trabalhar com baixas e altas volumagens, né? Então, a gente pode estar trabalhando com as volumagens. Ela faz cobertura 100% dos fios brancos. Você vê que é diferente. Então, a coloração permanente, ela faz a transformação da cor, que seja do escuro ou do claro, diferente do tonalizante. Verdade. Ótima, excelente explicação. E para aquelas, eu já ouvi, já fiz, já aconteceu muito comigo, sim. Igual você falou, fiz a progressiva hoje, pintei no mesmo dia e não aconteceu nada. Já escutei isso demais. Já fiz isso um tanto de vez e não aconteceu nada. O que você tem a dizer? Eu falo que muitos reclamam mesmo. Falam assim, gente, meu cabelo ficou tão lisinho, mas eu não consegui pigmentá-lo, né? Exatamente. O que acontece? Quando a gente trabalha com as escovas ácidas, eu falo que essa atenção, tá vendo? Que a gente tem que orientar, porque profissionais somos nós. Nós temos que orientar a nossa cliente. E a cliente pode estar com o cabelo manchado, ou pode estar com uma concentração de fios brancos. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma pigmentação antes. Por quê? Quando eu trabalho com as escovas ácidas, eu venho com um processo térmico nesse fio de cabelo. Eu estou selando aquela cutícula, né? Então, a gente faz todo o processo, a gente lava, né? A gente tira os resíduos, faz conforme o tipo de cabelo, a gente faz a dilatação cuticular, vem com o ácido, deixa ele agir para dar aquela emoliência, depois eu venho com o processo térmico, que é uma escovação, ou eu venho ali e finalizo com uma prancha de alta temperatura, que é 230, e hoje nós temos até os 260 graus. Então, quando eu trabalho com esse processo várias vezes, eu venho com a prancha, o que eu estou fazendo? Eu estou selando, estou criando um manto nesse fio de cabelo. Criei esse manto, eu impermeabilizei. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ou é no mesmo dia, ou uma semana depois, ela tenta pigmentar, mas a gente tem que lembrar que eu criei uma impermeabilização. E a coloração, né, eu falo assim que as regrinhas, para a gente conseguir um resultado e a cliente ficar super feliz, o que a gente tem que fazer quando trabalha coloração? A gente tem que lavar. Sim. E aí as pessoas falam lá atrás, né, Zé? Fala assim, gente, mas não é bom, não é com cabelo sujo? Vai sair não é bom assim? Lavar. Exatamente, vai sair. Não, gente, é o contrário. Hoje eu falo assim que os processos antes não tinha essa variedade, essas concentrações, né? Lógico que nós vamos passar por uma avaliação, fazer uma avaliação no cabelo da cliente, mas para mim conseguir depositar o pigmento, ele tem que estar limpo, conforme a estrutura do fio, o tipo de cabelo, a cutícula tem que estar dilatada para ele agir, para dilatar a cutícula e depositar o pigmento para revelar a cor. Olha o processo. Você tem que lavar, tirar resíduo. Não é tudo. Aí você lá. Isso. Aí a pessoa lava, sela. Aí depois quer pigmentar, o cabelo já está selado. Então, o que vai acontecer com essa cor? Não vai ter a força de dilatação, não vai ter essa força, tá? E ele vai ficar superficial, vai ter uma ação como se fosse de uma coloração temporária. Sim. Porque não clareia, né? Ela não clareia, não tem amônia,
né? A coloração temporária, ela fica superficial e com as lavagens sai. Então, se o cabelo tiver fio branco, ele vai continuar com os fios brancos, porque ele vai criar uma maquiagem no fio de cabelo, porque o fio está, o quê? Selado. Então não adianta Entendeu? querer tudo de uma vez, que não dá certo. Não, são processos, né? Aí muitas vezes a pessoa fala assim, Sueli, mas eu não quero passar coloração porque desbota. Ah, eu vou perder o pigmento, aí eu vou colorir o cabelo da cliente e ele vai, na hora que chegar no processo lá. Então a gente tem que avaliar o quê? Qual o ácido que eu estou trabalhando? Aí entra lá na ficha de anamnese, né? O diagnóstico. Qual ácido que eu estou trabalhando? Se eu estou trabalhando lá com glicoxílico, realmente a gente já sabe que esse ácido desbota. Então, a gente explica para a cliente que depois de uns 15, 20 dias, eu consigo fazer uma pigmentação no cabelo dela, né? Porque ele realmente desbota. Mas, se eu for trabalhar com ácido, eu já sei que o cabelo da cliente está colorido, eu estou trabalhando com glicoxílico, eu posso estar utilizando esse ácido, tá? Deixa ele agir para ele dar aquela emoliência, a gente enxágua, porque a incompatibilidade dessas pigmentações está entre o calor. Então, quando o ácido está no fio de cabelo e eu vim com calor, ele vai acontecer isso mesmo, ele vai desbotar. Mas se eu fizer essa emoliência, eu deixar essa emoliência no fio, enxaguar, escovar e pranchar, o fio já não desbota. Então, a gente tem esses recursos. E tem recurso. Tem solução. Para todo problema tem uma Tem solução. Exatamente, nós temos a solução. E você tocou no assunto aí de fios brancos. Só me perguntou muito ontem sobre fios brancos também. Tem um segredo para o fio ficar mais tempo pigmentado? Tem. Eu falo assim, são as técnicas, né, Zé? Que eu falei assim, que a gente lembra, igual você falou, você lembrou uns anos atrás, quando começamos, né, a colorimetria, o pessoal fala assim, Sueli, né, os alunos, você estava presente, Sueli, mas para que tanta técnica? Verdade. Essa teoria da colorimetria, ela é infinita, tem mais teoria do que prática. É justamente para a gente casar, para dar esse resultado, porque eu tenho o processo, né, e eu tenho a técnica. Então, quando ele trabalha com os fios brancos, né, o fio branco, o que ele está mostrando para você ali? Porque a gente consegue ver a nossa cor, porque o nosso fio ele é transparente. Sim. Então, eu consigo ver tanto natural quanto artificial. Então, quando o fio ele está branco, é porque a melanina, né, os melanócitos, eles não estão produzindo mais. Então, por isso que é como se eu não tivesse ali mais uma base. Porque a cutícula é transparente, os melanócitos não estão produzindo pigmento natural e por não ter essa produção dificulta o depósito da minha artificial, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa faz em casa, nada contra, viu, gente? Pode fazer, mas lógico que tem serviço que tem que ser feito no salão, com uma pessoa especializada, né, na área, então ela é especialista na área. Então, ela faz esse processo em casa e quando lava, assim, gente, não fez a cobertura? Não foi feita a cobertura dos meus filhos? Pigmentou o natural, mas não, o fio branco está aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Eu tenho uma técnica que chama o quê? Pré-pigmentação. O nome já diz, né, Zé? Pré. Eu vou fazer uma pré-pigmentação nesse fio de cabelo, tá? Eu vou depositar. Aí pergunta assim, Sueli, como assim a gente vai ter que fazer esse processo? Tá? Vamos supor que a cliente ela quer usar o 67, que é um louro escuro amarronzado, né? Ela quer o louro escuro com um reflexo marrom. Sim. Só que ela tem uma concentração muito grande de fios brancos. Então, se eu passar essa base com reflexo e a volumagem que revela, o que vai acontecer? Ele vai dar uma maquiagem. Muitas vezes o fio ele vai ficar um dourado, né? Vai revelar aquela cor, mas você vai ver que vai criar uma transparência naquele fio branco. E não é o objetivo da cliente, ela quer fazer a cobertura. Então, se eu estou trabalhando com 6.7, eu tenho que ter o meu coringa, que é o 6.0. Tá? É a cor base, é 6 ponto natural. É isso que a cor está mostrando para você. Eu tenho a base, que é o louro escuro, e tenho o natural, que é o 0, que é como se ele está ali depositando, né? Ele não vai revelar nenhum reflexo. Ele está intensificando aquela base.
vou trabalhar com aquela base com a volumagem que deposita. Porque na água oxigenada nós temos 10, nós temos 20 volumes, temos 30, temos 40. E cada água oxigenada ela tem a sua função. Então, quando eu trabalho com a 10, né? A 10 é o quê? Ela deposita. Eu posso trabalhar com 10, com 6, com 8. Tudo abaixo de 10, a função dela é o quê? Ela vai escurecer e ela vai depositar aquela base. Então, o fio é como se eu criasse ali uma base, né? Um artificial ali para me conseguir revelar a cor. Então, eu vou trabalhar com 6.0, com OX de 10 e vou trabalhar ali somente os fios brancos. Tá? A gente trabalha ali, eu vou pigmentando ali os fios brancos. Lembrando, viu, gente, do processo. Eu já fiz a lavagem, eu lavei aquele cabelo, eu preparei, tirei a umidade, que não pode passar coloração no cabelo muito molhado, né? Ele pode estar úmido, mas não precisa estar totalmente seco, mas também muito molhado, é somente os tonalizantes, né? A umidade maior dos tonalizantes. Mas vou fazer esse processo, faz uma pré-secagem, a concentração de umidade está menor. Fiz a divisão e eu vou trabalhar os fios brancos. Trabalhei aqueles fios brancos ali com 6.0 OX de 10, faça a divisão novamente e agora sim, Gisele, a gente vem com 6.7. Então, eu criei uma base e agora eu vou revelar a cor. Porque para revelar o louro amarronzado, eu preciso de uma volumagem maior. Eu preciso do 30. Tá? Então, eu vou vir o quê? Aí a pessoa fala assim, eu tenho que tirar esse 6.0? Não, ele é sua base. Você vai aplicar o 6.7 por cima e vai deixar agir. Quando você tirar, depois daquele tempo de ação, o cabelo ele vai estar uniforme. Tá? É aí você o quê? Você realmente... Porque quando eu falo assim, coloração permanente faz cobertura 50% de fios branco, base. Se eu for trabalhar com reflexo, eu tenho que criar minha base para mim conseguir revelar a cor. Top. Porque, assim, muito, top. né? É o segredo. Exatamente, porque é isso realmente que faz a diferença no salão. Porque quando a cliente, Gisele, ela vai no salão, ela quer sair de lá com o cabelo maravilhoso. Ela não quer sair com o cabelo manchado. Ela não quer sair com o cabelo com transparência nos fios brancos, porque ela procurou um profissional. Então, muitas vezes, eu sempre falei muito com vocês em sala de aula, essa atenção temos que dar sim para os nossos clientes. Porque para criar transparência, para o cabelo ficar manchado, a cliente faz em casa. Então, nós temos que buscar o quê? O diferencial. O diferencial são nossas técnicas. Essas técnicas, os nossos clientes não sabem fazer. Verdade. Tem solução, mas não dá para fazer sozinho em casa. Não dá, né? Eu falo que cabelo, né? Eu falei assim, que é o nosso cartão. Eu falo, brinco, eu falo assim, o cabelo, você tá arrumado, o cabelo tá lindo, maravilhoso, qualquer roupa a gente tá arrumada. Né? Eu falei assim, agora a cliente sair com o cabelo manchado, com transparência, ela não vai se sentir bem, né? Foi um dos motivos para procurar um profissional. Verdade. E o que você me fala daqueles cabelos brancos que não pigmenta? Que passa tinta e ele continua branco. Ele continua. São os cabelos mais grossos, né? São os impermeáveis, né? A gente vê que eles ficam até muito mais brilhantes, chegam a ser até um pouco acinzentados, né? Aí a pessoa fala assim, Sueli, a regra de pré-pigmentação, ela funciona? Funciona, só que ela precisa ali de um outro agente, né? Que é muito conhecido como mordaçagem. Sim. Então, a mordaçagem, ela é uma técnica justamente para cabelos naturais, porque esses fios de cabelo, né, Gisele, os naturais. Porque os artificiais já estão fragilizados, as cutículas já estão dilatadas, a gente tem tanto processo de dilatação, não, que já chega no salão dilatado, né? Verdade. Então, já chega lá. Então, a gente vai usar o quê? Somente a técnica. Mas, nesse processo mesmo, né? Aí a pessoa fala assim, ele tá brilhante, resistente, eu vou trabalhar com ela antes da pré-pigmentação. Antes da pré. Então, eu vou trabalhar com água oxigenada de baixa volumagem. A gente não pode estar trabalhando com volumagem alta. Eu aconselho sempre 10, 15 ou 20 volumes. Até porque contato dela com o couro cabeludo vai dar ardência. Sim. Então, a gente não quer, né, que tenha nenhum desconforto para nossa cliente. A gente não quer esse desconforto. Então, trabalhamos com um chumaço de algodão, justamente para você colocar no fio e ele não deixar o couro úmido. Ele deposita e tira,
né? Então eu venho com chumaço de algodão justamente nos fios brancos. Porque quando ele trabalha com a coloração, muitas vezes quem pensa assim, quem manda ali na coloração é a coloração, é a tinta, né? E não é bem assim. Não é. O agente mesmo que vai criar toda a transformação é a água oxigenada. E é onde que eu sempre falo, gente, tem que ter. Se você está trabalhando com uma coloração de uma marca X, a água oxigenada também tem que ser da marca X. Porque ali ela vai fazer uma junção. Sim. Então, a água oxigenada, ela é o segredo. É igual o shampoo, né? Que a gente falava tanto assim, olha, eu uso uma máscara maravilhosa. Ah, mas o shampoo pode ser um baratinho ali. Nada contra também, né? Os baratinhos, que isso aí a gente compra conforme dentro das nossas condições. Sim. Mas quando eu trabalho com uma linha, né, melhor, os ativos, realmente vai ter toda a diferença. Então, se eu trabalho com uma máscara, paguei lá uma máscara caríssima e compro um shampoo achando que a função dele é somente lavar, não é assim, Sim. né? O shampoo, ele tem muitas funções além só de lavar. Ele vai fazer o trabalho para que aquela máscara tenha ação. É a mesma coisa da água oxigenada. Muitas vezes compra aquele pó caríssimo e compra uma água oxigenada, não é estabilizada, não é uma linha profissional para conseguir fazer as transformações. Então, muitas vezes a pessoa não consegue justamente por isso. Então, na amordaçagem, a função da água oxigenada é dilatar a cutícula. Então, quando eu trabalho com a coloração e a água oxigenada, o que ela vai fazer? Ela vai dilatar a cutícula para que aquele pigmento chegue lá no córtex, para que aconteça toda a transformação. Então, se eu não trabalho com uma água oxigenada dentro ali da força, né, eu não vou conseguir chegar no objetivo, eu não vou conseguir facilitar a ação da coloração. Tá vendo? Então, a amordaçagem é uma técnica para dilatar, para preparar o fio para receber os outros processos que vai ser feito. Então, independente da situação do fio branco, tem uma técnica para pigmentar. E dilatar a cutícula. Tá vendo? Então, esses são processos, né? Aí eu vou dar mais um hoje, Gisele, você me permite? À vontade, pode ficar à vontade. Acabou de entrar aqui a Josiane Colombo, né, minha irmã. Seja bem-vinda, Josiane. Sempre está participando com a gente, Gisele. Você viu? Você viu Colombo, né? Seja bem-vinda, Josiane. Não é cabeleireira, sabe, Gisele? Mas sempre está participando, sempre está muito presente. Seja bem-vinda, Josi. Ai, que fofo. E qual o recado que você dá para essas pessoas que estão em casa? A gente sabe que a pandemia afetou muito o financeiro de todo mundo. E aí teve um grande número de mulheres que ficou entediado dentro de casa e começou a fazer os treinos no cabelo. Com esse blondão de padaria, com essa água oxigenada de 1,50. E aí o resultado a gente já sabe mais ou menos o que dá. E qual o recado que você dá para essas pessoas? Olha, aí no caso você fala as pessoas, os cabeleireiros ou as clientes? Não, as clientes mesmo que estão em casa, sem dinheiro, comprando os negócios de padaria e fazendo no cabelo. Olha, eu falo assim que muitas vezes a pessoa está em casa, igual você falou, a gente passou por anos difíceis, né? Nós passamos por anos difíceis e que bom que a gente, gradativamente, a gente aos poucos, a gente está voltando, não no normal, porque não vai ter o normal mais, né? Mas nós estamos adaptando ao novo. Então, o que a gente, falando dessas técnicas e tudo, o que eu peço às clientes? Eu quero as clientes lindas e maravilhosas, com os cabelos lindos, saudáveis. Por quê? Quando a gente vai trabalhar com esses processos químicos, nós não temos conhecimento da técnica. As clientes não têm esse conhecimento. E o que eu peço? Procure um profissional. Como a Gisele, minha aluna, que eu falo que vocês são sempre meus eternos alunos, né? Eu não falo nem eles, meus eternos alunos. Porque estudou, né? Se especializou naquela justamente para atender da melhor forma. Então, processos químicos não são feitos em casa, tá? Para que não tenha aquele dano no fio que muitas vezes não tem como a gente depois chegar no salão, chegar para um profissional e pedir, ele fala assim, e agora o que eu faço? Muitas vezes não tem o que fazer. Então, eu sempre aconselho a procurar um profissional. Até mesmo, Gisele, nos tratamentos, sabia? Sim. Muitas vezes, até mesmo nos tratamentos, porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu mesmo vou montar meu cronograma e eu vou fazer esse tratamento em casa, né? Eu vou fazer esse tratamento em casa e vai dar tudo certo.
tá? Mas, para montar um cronograma capilar, tem que passar por uma avaliação. E essa avaliação consegue ser feita mesmo somente pelo profissional. Verdade. Então, esses videozinhos do YouTube que ensina a fazer tudo em casa não é aconselhável. O que mais está bombando aqui, não sei aí, é aquele de fazer o rabo de cavalo e descolorir a parte de trás. Nossa! Sim. Tá em alta eu esse falo, negócio aqui. é o famoso, essa técnica ela começou muito, foi com as californianas, que hoje, né, usamos o termo, que eu falo que é uma californiana melhorada, né? Hoje a gente trabalha como ombre ré, justamente porque nós criamos sombreamentos. Então, quando a gente vai fazer esse processo químico de amarrar, e muitas vezes ele não é só nem nas mechas, não, nos cortes programados também. A gente vê muito pessoal falar, é só jogar para frente e cortar, é só jogar para o lado e cortar. Ou essa técnica da mecha que cria aquele efeito nas pontas. Tudo tem uma técnica. Para você conseguir aquele efeito de sombreamentos, tem divisões. E além de não conseguir o cliente, ele não conseguir fazer essas divisões, ele for fazer programado, ele vai sair marcado. E não é só questão do marcado, né? Ainda tem um desgaste, porque tem tempos de pausa, a gente, entre sessões de descoloração e outra, nós temos que estar restaurando o fio de cabelo, e a pessoa sozinha, ela não consegue fazer. E muitas vezes, nem tem todos os produtos. E se tem, não sabe o momento correto de utilizar. Verdade. Deixa eu só ligar o ventilador aqui rapidinho. Claro. Tá calor. Choveu, mas tá calor. Não, chove e o calor continua. Não para de fazer calor. Verdade. Verdade. E o que você me diz sobre mistura de coloração? Quando a pessoa tenta fazer a mistura sozinha. Porque eu escutei, assim, eu recebi muitas mensagens, não atendo mais, eu te falei, não atendo mais o salão, mas continuo dando assessoria pro pessoal. E aí o pessoal Claro, tem me perguntado, não sei, assim, eu falo que a pandemia afetou muito a mente da gente, então a gente vê as coisas na internet e quer fazer. Sobre essas pessoas que vê os videozinhos e começam a fazer mistura de tinta, sem entender. Tipo, eu quero um vermelho arroxeado. Aí pega um vermelho intenso com uma tinta roxa, mistura e passa sozinho. O que você me diz dessas pessoas que estão fazendo essas misturinhas nos vídeos da internet? Primeiro que não dá certo. Aí eu já falo assim, primeiro que não vai dar certo. Por quê? Não é simplesmente só misturar o vermelho com o roxo, vamos dizer assim, né? Porque eles falam assim, realmente, para mim conseguir essa cor, o vermelho com o roxo, eu vou ter o acaju, né? Eu vou conseguir fazer conforme a proporção do roxo, eu consigo fazer o marsala. Sim. Então, realmente, quando a gente faz essa mistura, essa cor, que é o objetivo, ela acontece. Mas para que ela aconteça, eu tenho que fazer uma avaliação primeiro do fundo. Então, eu no processo de descolorir, vamos supor que, né, que seja um cabelo artificial. Então, no processo de descoloração, né, eu vou fazer uma decapagem, eu vou descolorir aquele cabelo, eu tenho que trabalhar com uma volumagem correta, justamente para me conseguir chegar naquele fundo de clareamento ou aquele fundo residual. Tá? E naquele fundo residual que eu vou trabalhar a cor. Então, não é só descolorir, né? Aí a pessoa fala assim, não é só descolorir. Eu tenho sim que trabalhar o processo do fundo primeiro, para depois eu conseguir revelar a cor. Sabe por quê, Gisele? Igual você fala que o pessoal liga para você e fala assim, ai, gente, né? O que acontece? A pessoa descolore e acha que quanto mais clarear, ela vai conseguir chegar naquela coloração. E o processo não é esse, né? Então, muitas vezes vai fazer um desgaste tão grande naquele fio de cabelo para uma cor que ela poderia clarear ali 3 tons, ela clareou 5, 6. Sim. E nesse tom, igual você está falando, do vermelho e do arroxeado, o fundo que eu tenho que trabalhar com ele é o vermelho. Então, questão de um processo de 1h30, 2h30, conforme, né, acompanhamento do profissional, eu consigo sim trabalhar essa cor.
Se eu trabalhar ele muito no claro, né? Se eu for lá naquele claro, o que vai acontecer? Vai ficar aquele vermelho, aquele arroxeado, sem vida, desbotado. Eu já vou pigmentar uma cor desbotada. Aí vai falar assim, a coloração que é ruim? Não. Eu que trabalhei no fundo errado. Eu trabalhei no amarelo ou no laranjado, uma cor que era para ser feita lá atrás. Aqui, eu vou cumprimentar mais uma pessoa, Gisele. Pode. Uma é a Jo, aqui, uma é a Josi, né? Ela estava na nossa turma lá de cabeleireiro. Um abraço, um grande beijo para ela, tá aqui com a gente. E hoje uma grande amiga minha, que é a Lucinéia, sempre nas lives está presente. Lucinéia, um beijo, muito obrigada por você estar participando com a gente aqui hoje. Pessoal que te acompanha, a gente é muito. Ai, fico muito Que feliz. mata uma curiosidade do pessoal, que eu fiz uma enquete, ficou super dividido. Jogar tinta preta num cabelo claro fica verde? Eu falo que acontece muito, né, Zé? Eu falei assim, ó, as clientes, elas estão assim, fazendo umas artes, né? São bem artistas, né? O que acontece? Quando o cabelo já é claro, né, igual a gente tá falando, né, do fundo do clareamento, é porque foi revelado no fundo, para mim conseguir ter essa cor, para você conseguir ter essa cor, para você chegar nesse objetivo, você parou num fundo residual, né? Você chegou naquele fundo, definiu a sua base para que você consiga revelar a sua cor. Então, por exemplo, vou dar o exemplo do meu, que é, né, da pergunta. O meu cabelo já chegou num fundo amarelo. E a minha base é amarela. Então, para mim conseguir os tons claros, eu tenho que estar do laranja ao amarelo. Para mim conseguir as bases claras. As bases escuras, eu não preciso chegar no laranja e nem no amarelo. Eu posso trabalhar o fundo vermelho, ou acobreado. Então, tem essa diferença, né, de base. A base para os claros e a base para os escuros. Então, se o meu cabelo aqui está claro, eu falar assim, não vai acontecer, tá, Gisele? Um exemplo. Falar assim, eu vou escurecer esse cabelo, né? Vou escurecer meu cabelo. Aí vai entrar uma técnica que chama repigmentação. Essa técnica de repigmentação, você vai trabalhar o quê? Cabelos claros, que com o objetivo você vai escurecer. Por que eu vou usar essa técnica? Porque eu vou falar tipo assim, um falso fundo residual vermelho, para que essa cor escura, ela fique por cima. Porque se eu estou com a minha base amarela e eu passar o preto, ele vem do azul. Você pode ver que tem preto azulado, né? Ele tem aquele pigmento azul. E azul com amarelo dá verde. Então, por isso que quando a pessoa passa aquele preto no cabelo que ela enxágua, ele fica um mate, ele vai ficar esverdeado, justamente porque ele fez a função dele. Azul com amarelo é verde, né? Então, para que isso não fica verde. Não é aquele verde, mas fica aquele cabelo escuro, mate. Aquele cabelo escuro, fosco, sem brilho, né? E ele, por não ter uma base, ele vai ter um fácil desbotamento e a tendência dele é aparecer mais um mate. Então, ele vai ficar manchado aquele cabelo, tá? Então, o que eu aconselho? Quem quer escurecer tem que usar a técnica de repigmentação. E essa técnica de repigmentação, eu trabalho com vermelho nessa técnica. Então, esse cabelo que está claro, eu vou trabalhar com vermelho. Eu posso trabalhar só com pigmento vermelho, eu posso estar trabalhando com meia-meia. Aí a pessoa fala assim, Sueli, o cabelo vai ficar vermelho? Não, não vai ficar. Eu vou criar uma base para receber a coloração escura. Aí sim, o cabelo vai ficar preto ou castanho, né? A cor desejada do escuro da cliente. Ele vai ficar escuro, vai ter durabilidade na cor e o mais importante, né, José? Ele não vai ficar manchado. Verdade. Que acontece muito, fica muito manchado. E não chega no tom que a pessoa quer, né? Não chega, não chega. Ele realmente fica muito desbotado, não fica uma cor bonita, tá? Então é um processo também que não pode ser feito em casa. Tem que estar acompanhado com um profissional, né? Porque além de colorir, ele vai criar, né, ali efeitos no cabelo para conseguir uma cor uniforme. Ótimo. E
última perguntinha para não tomar muito seu tempo na sua agenda, que eu sei que você tem agenda Jamais, cheia. jamais, jamais. Você sabe que colorimetria é minha paixão. Então, a gente Eu fica o dia aprendi a inteiro aqui gostar, falando sim. de cor, não é? Eu é minha paixão. A gente começa descolorindo o cabelo dos outros e quando vê que é descolorir o nosso também, é bom. E é assim que vai, é E o verdade. que que você indica para as pessoas que fazem luzes, aí vai para o clube e volta com o cabelo esverdeado, com o cabelo manchado? Por que isso acontece? E o que que você recomenda para as pessoas? Já sofri muito com isso, tá? Antes de ser cabeleireira, eu ficava muito com o cabelo verde. Eu ficava muito, né? Eu já contei várias situações na sala, né? Então eu já fiquei muito com o cabelo verde, tá? O que que eu indico? Quando a gente vai, né, nesse momento de lazer, né, e tá com os cabelos claros, a gente não pode fazer esse processo na mesma semana. Ele tem que estar pelo menos esse processo para você com tranquilidade, né, na água de piscina, pelo menos 15 dias antes. Eu peço 15 dias, porque quando a gente faz a coloração, quando você colore o seu cabelo, a gente imagina o quê? Eu tirei a coloração, o processo já está finalizado. Ali existe um processo ainda no fio, que é a da dilatação, da cutícula, da pigmentação. Ela está muito recente, ela está nova. Então, tudo que você coloca ali naquele claro, ele pega. E o cloro da piscina é azul. Aí entra o azul, o pigmento que existe no cloro é azul. Então, azul com amarelo, verde. Ele fez a função ali. Ele fez a função dele ali. Então, mas só vai acontecer se você passou pelo processo, né, de colorir muito recente, ou colorir ou descolorir. Então, se você coloriu naquela semana ou descoloriu naquela semana, evite. E quando eu falo evitar, não é só de piscina, não, né? Muitas vezes, um shampoo colorido, uma máscara colorida, nesse processo ele pega também. Então, eu peço às pessoas, quando for naquele momento de lazer, fala assim, eu quero ir no clube linda. Vou colorir meu cabelo, vou tonalizar meu cabelo. Faça depois. Que aí você vai ficar tranquila, não vai ter desbotamento, não vai ter nenhum tom indesejado no fio de cabelo. E tem gente que gosta de fazer um dia antes, né? Para chegar no evento Não, que é radiante, lindo. pula na piscina e Radiante, aí sai sai de lá verde. verde. Aí sai verde. Né? Não, Pula o e sai processo ele é verde. feito antes ou depois. Antes ou depois. A mesma coisa tem em questão da praia, né? E eu Aquele falar isso agora. desgaste que tem ali, né, da praia, né, do sal, daquela concentração além de sal, o sol, que fica muito exposto. Todos esses processos, eu não falo nem só de mechas, de coloração, é processo de mechas, escovas ácidas, relaxamento, ou faça 15 dias antes, ou faça depois. Eu aconselho sempre depois. Eu aconselho sempre depois. Porque a pessoa faz uma selagem, né, ou um botox, ou uma coloração, depois volta no cabeleireiro e fala assim, eu fiz semana passada, mas eu fui pra praia, mas descoloriu, emborrachou, fez o processo. Não foi o processo da química, foi mesmo a exposição. Verdade, então não é culpa do cabeleireiro. Não é culpa do cabeleireiro. Verdade. Ô, Sueli, tem mais algo que você queria acrescentar, assim, que está dentro do assunto? Se quiser, pode ficar à vontade. Olha, eu falo assim, quando a gente fala trabalhar com cor, né, igual você deu o exemplo, eu falo que esses processos, aí vai ser a dica também para os cabeleireiros, que eu vejo muito cabeleireiro aqui, então eu vou deixar também, não só para os nossos clientes, mas também para os cabeleireiros. Se especializar sempre, né? Porque existem as tendências, todo ano você vê que por mais simples que seja, mas é uma posição de mão que muda para você fazer um corte, né? É uma técnica diferente de uma escova ácida. As cores, todo ano tem uma cor que é a tendência. Então, eu sempre falo, faça a busca, se especializem, né? Eu falo que cor é o que está assim de tendência mais no mercado, porque as pessoas realmente estão querendo essa transformação de cor. Mas para que a gente faça com segurança, até para a gente trabalhar com tranquilidade, a gente tem que ter conhecimento. E em Tem. sala de aula, né? A Gisele veio assim, há 4 anos atrás, mas eu falo até hoje, né, Gisele, para todos os meus alunos, meus amigos, eu falo que se especializar sempre, que com a especialização você vai dar qualidade, né? E Sim. com qualidade a gente consegue atingir um público que eu falo com respeito.
Porque é isso que nossas clientes querem. Elas querem respeito, elas querem ser cuidadas, elas querem realmente que quando ela entregar o cabelo para vocês, vocês façam com ciência realmente do que estão fazendo. Não é porque eu assisti um vídeo, não é porque eu vi. Para mim conseguir trabalhar, eu falo que é um trabalho duro, é com muita prática. Mas a prática só existe se tiver também a teoria. Senão não funciona. Exatamente. As duas trabalham juntas. E aí hoje a gente viu que não é só jogar tinta em cima de tinta, igual o pessoal acha que é. É muito mais complexo. Exatamente. Tem tipo um jogo de É cores muito mais. por trás. Exatamente, que eu falo que você vai trabalhar com as cores, mas também você vai trabalhar, né, com as técnicas, para você conseguir chegar naquele objetivo mesmo. E como você falou, né, da aplicação das colorações, a gente tem que lembrar, viu, gente? Coloração não clareia a coloração. Por isso que a gente tem todos esses processos para conseguir chegar na cor. Exatamente. É sempre um processo para cada resultado. Que não dá para fazer em casa. Exatamente. Não, impossível. Eu já falo assim, aí as pessoas falam assim, olha, mas eu consegui, fico muito feliz, que bom que conseguiu. Mas um dia pode dar errado, e esse dia é onde que tem a perda. E o nosso filho, ele não cresce do dia para a noite, né, Gisele? Verdade. É um processo também. Então, por isso que a gente tem que zelar, tem que cuidar, tem que procurar um profissional, justamente para dar continuidade. Verdade. Só para fechar, é importante, se a gente está falando de descoloração e coloração, é importante sempre manter o cabelo tratado, né? Muito bem tratado. Sempre. Muito, né? Eu falo que a partir do momento que passou por um processo de química, você já ficou escravo do tratamento. Eu falo que mesmo que seja natural, a gente tem que cuidar, porque querendo ou não, o nosso fio, ele está exposto o tempo todo. As luzes, que seja natural, que seja artificial, passa a mão, é os resíduos. Então, tipos de dilatação diferente de shampoo, que querendo ou não, o shampoo ele faz uma dilatação. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? Ou não têm esse conhecimento que shampoo, conforme o pH, ele vai agir de uma forma diferente no meu fio de cabelo. Então, nosso cabelo está exposto o tempo todo. Mas, para a gente manter a estabilidade, manter o brilho, manter um cabelo saudável, eu preciso, sim, seguir um cronograma. E esse cronograma, né, não é feito pelo cliente. Ele é feito pelo profissional. Por quê? Ele vai avaliar qual foi o processo que foi realizado as químicas, qual que está sendo o desgaste desse fio de cabelo, a vitamina, qual está sendo as perdas, tá? Então você vai criar, não é chegar e falar assim, olha, você vai usar shampoo, vai usar com essa máscara e vai dar tudo certo. Não. Também no cronograma nós temos processos, temos técnicas, né? Que dentro do cronograma eu tenho hidratação, restauração, nutrição, umectação, cauterização, queratinização. Então, muitas vezes eu vejo pessoal, igual você falou muito no YouTube, eu vejo pessoal falar assim, cada dia você faz um. E não é assim, né? Tem processo, né? Não é. Tem processos que eu não posso fazer no meu cabelo hoje. Ele não passou por um processo químico para receber aquele ativo. Então, muitas vezes a pessoa já deu, eu até falei muitas vezes, vocês, a pessoa fala assim, Sueli, meu cabelo detesta queratina. Aí eu falo, impossível, seu cabelo é composto por 80% de queratina, como que ele detesta queratina? Né? É a mesma coisa eu falar assim, eu não gosto de água. Exatamente. Então, é a mesma coisa. Então eu falo, impossível. O seu cabelo, ele é composto por queratina. Mas a queratina, ela como se ela criasse aquele manto para proteger o córtex, né, das transformações. Para me conseguir fazer uma transformação, eu vou quebrando essa cadeia de queratina para me conseguir transformar. E a nossa obrigação é, se eu transformei aquele fio, eu tenho que devolver tudo o que ele perdeu para que acontecesse aquela transformação. Só que essa devolução, ela também é avaliada pelo profissional. Eu vou devolver a umidade, eu vou devolver vitaminas, eu vou devolver os lipídios, eu vou devolver a queratina, que tem vários tipos de queratina, com ações diferentes para o fio de cabelo. Então, muitas vezes pega a queratina e fala assim, meu cabelo passou processo, vou borrifar a líquida, vai ficar ótimo. A líquida, ela entra dentro do fio e dá rigidez, é a função dela. Sim. Né? Aí a pessoa fala assim, queratina foi horrível. Não, você usou ela no momento errado. Eu tenho queratina líquida, eu tenho queratina em gel, eu tenho queratina em massa, eu tenho a queratina nano, eu tenho os filhinhos da queratina, olha pra você, eu tenho cistina, cisteína, biotina, olha o tanto.
para cada um eu consigo uma ação diferente. Por isso que hoje nós temos o SOS, que é o que vai auxiliar tanto nos processos químicos quanto nos tratamentos. Tá Eu vendo? ainda Então tem amava essa ficar diferença. decorando o nome desses filhinhos da queratina, amava Os filhinhos da é os filhinhos, né? E você vê que a cistina, cisteína, biotina, ela devolve os aminoácidos para o fio de cabelo de uma forma mais branda. É como se eu estivesse preparando para me vir com mais forte. Então, ela vai aos pouquinhos restaurando o fio para depois você dar rigidez, selar e deixar o cabelo com a estabilidade uniforme. É um processo. Que não se faz também, né, Gisele? Em um dia. É um processo. Não se faz. Não É um adianta. processo. Verdade. Sueli, eu quero te agradecer por ter topado fazer essa live. Muito obrigada. Que isso. Vou deixar gravado para compartilhar com todo mundo que falou que não poderia estar aqui hoje. Ai, que bom, fico feliz. Muitíssimo obrigada mesmo. Você não mudou nada, você continua com a mesma carinha. Não envelhece, não. Ai, que bom. Aí fazer igual as meninas, assim, formou. Que bom, obrigada. Muito obrigada. Gisele, eu que tenho que agradecer, né, pelo convite. Fiquei muito feliz quando você, né, me mandou a mensagem convidando. A honra foi toda minha. Tá? Agradecer a todos que tiraram esse tempinho para estar aqui com a gente. Então, muito obrigada a todos. Espero, né, as informações, espero ajudar, né, vocês lá no salão, ajudar as clientes, né, que tem um momento realmente, né, de fazer em casa, mas o fazer em casa é porque foi totalmente orientado por um profissional. Então, quero agradecer a todos pela oportunidade. Você sabe que todas as vezes que você me chamar, eu vou estar aqui com você, compartilhando, né? Um pouquinho do que eu sei, sempre que precisar, né? O pouquinho que eu sei, você sabe que eu tenho um prazer enorme de estar compartilhando com todos, tá? Muito feliz pelo seu crescimento. Eu fiquei muito feliz na hora que você colocou lá as nossas fotos, né? Quantos anos na sua formatura. Eu fiquei super emocionada. Então eu falo assim, é a colheita, lembra que eu falei muito da colheita, né? As pessoas têm que lembrar que tudo é passo a passo, começa de uma sementinha para se tornar uma árvore, né? E eu vi o tanto que você evoluiu, fico muito feliz em saber que eu coloquei uma pessoa tão maravilhosa, tão capacitada assim no mercado de trabalho. Obrigada. Eu muito Beijo, orgulho, então, tenho para muito todos. orgulho de ter sido, né, ensinada por você, que ajudou muito. Obrigada. E foi na prática, assim, ensinou. Eu lembro que eu mandava mensagem toda hora, Sueli, me ajuda aqui, Sueli, como é que eu faço isso aqui? É Sueli, assim mesmo. Agora. E você sempre ajudava, sempre tinha disposição para explicar. Ai, que bom, fico muito feliz. E você acredita que não mudou nada, né? Os alunos continuam mandando mensagem. Eu fico muito feliz em poder ajudar. Porque a partir do momento quando a pessoa manda mensagem, né? Eu falo assim, ela está desenvolvendo fora a técnica, é uma satisfação muito grande. Eu fico muito feliz. Porque realmente tudo que está sendo praticado, né, que foi praticado dentro da sala de aula, as pessoas estão conseguindo desenvolver, né, no seu espaço. Posso aqui, você me dá licença, que entrou uma grande amiga minha, que também que não deixa de acompanhar, que é a Luciana Vidon. Luciana, um grande beijo. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, né? Pena que a gente está encerrando, mas obrigada pela sua participação, né, Gisele? Vai ficar gravada, ela pode acompanhar, assistir depois. Eu vou deixar salvo aqui no IGTV. Ah, claro, quero sim para acompanhar, tá? Foi um prazer. Beijo para você e até a próxima, né? Eu que agradeço. Precisando, as ordens. Por favor, pode convidar. Foi uma honra. Beijo. Beijo a todos, gente. Obrigada pela participação. Tchau.